Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos e nesse vídeo sobre engenharia aeroespacial eu quero responder essa pergunta. É possível alcançar o espaço sideral num balão? A motivação dessa pergunta vem de duas fontes. A primeira delas é logo aqui no capítulo 2 do meu livro, eu exploro os diversos caminhos, as diversas alternativas tecnológicas para alcançar o espaço, para realizar um lançamento orbital. Então a gente trata lá no capítulo 2 do canhão espacial, da torre espacial, o elevador espacial e várias outras tecnologias, mas a ideia, eu sei que são ideias sonháticas, digamos, mas a ideia é verificar a física, os princípios físicos, se essas ideias sonháticas violam algum princípio físico. Isso é muito interessante e o balão espacial se insere mais ou menos nesse contexto. Algumas coisas são evidentemente impossíveis, né? Pelo menos tecnologicamente hoje. O teletransportador seria o caso. Mas há várias alternativas sendo pesquisadas. O canhão espacial, por exemplo, isso Newton mesmo já tratava desse assunto, mas isso foi tentado. Um objeto foi lançado aqui no projeto HARP a 180 km de altura, de altitude, portanto alcançando o espaço, a definição do espaço, que é a linha de Kármán, e há vários outros aviões, ou aviões foguete, o caso do X-15, e os balões. Os balões, eles têm uma característica interessante, que eles têm um limite de altitude, e eu quero explicar isso para vocês por quê. E existem também tecnologias que eu não estou tratando ali no livro, porque está sempre surgindo ideias novas. Então, por exemplo, aqui o Spin Launch, isso está sendo tentado, eu deixei o link aqui para vocês, mas é uma ideia de uma centrífuga, mais ou menos como um canhão. Então são essas as várias tecnologias e a gente vai falar um pouquinho do do balão espacial. E a segunda fonte que inspirou aquela questão se é possível alcançar o espaço num balão, vem do que eu chamo aqui do terraplanismo argumentativo. Deixa eu me explicar melhor, né? Por que eu falo terraplanismo argumentativo? Porque não é evidente que a Terra não seja plana. As experiências que a gente tem no cotidiano, todas indicam que a Terra é plana, pelas nossas experiências. Existem coisas que a gente pode fazer, evidências físicas, observações que mostrariam que a Terra não é plana, mostram que a Terra não é plana, o pêndulo de Foucault, os triângulos esféricos, ninguém menos do que o próprio Euler pensava nisso, né? Ele ia no pico de uma montanha aqui e media esses ângulos, quer dizer, vinha nesse pico, media os ângulos, depois ia lá longe, no outro aqui, no outro à esquerda, e media os ângulos, e sendo um triângulo sobre uma superfície esférica, obviamente a soma dos ângulos que ele media ali não dava um pouco mais do que 180 graus. Então são as evidências que a gente tem, e o que eu chamo de argumentativo é justamente o seguinte. Isso tem a ver, por exemplo, ali nos meus vídeos, aparecem muitos argumentos dizendo que não, que a Terra é plana, os balões não, os satélites não existem. Tem uma série de argumentações que eu não quero entrar no caso, mas o ponto é o seguinte. Nesse arranca-rabo aqui de terraplanistas contra os terrabolistas, do ponto de vista do método científico que eu coloquei aqui embaixo, algumas dessas hipóteses, vamos chamar de hipótese exploratória, a Terra é plana, isso pode ser confirmado ou desprovado por evidências físicas e observações, como eu acabei de mostrar ali no slide anterior, aqueles ângulos esféricos. A própria Wikipedia tem uma entrada ali, um verbete, explicando, né, por que a Wikipedia não pode dizer que a Terra não é plana, por causa justamente do método científico. Ela se abre para a apresentação das evidências que vão provar ou desprovar. Então, tudo está por trás aqui da motivação dos balões, e eu vou entrar um pouco no detalhe do que a gente pode ler ali no meio daquelas frases, daquelas afirmações que o pessoal coloca ali nos comentários de vários dos vídeos que tem a ver com o espaço, aqui a exploração espacial no meu canal. Mas então a ideia é o seguinte, qual que é a nossa hipótese exploratória? Os satélites são lançados e mantidos em órbitas com auxílio de balões espaciais, como eu estou mostrando aqui para vocês.
Então vamos lá, vamos tratar isso como uma hipótese a ser investigada, a ser provada ou desprovada. Então o satélite é mantido por um balão e o lançamento orbital da mesma forma. Então você amarra um foguete ali no balão, solta esse balão, então ele vai subindo, 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 até alcançar o espaço sideral, por exemplo, vamos considerar ali a linha de Kármán como esse limite, chegando ali naquela posição bem distante, digamos 200 km de altitude, você aciona o foguete e ele teoricamente entra em órbita. Será que isso é possível? Tem várias coisas aqui que eu queria mostrar. É possível, por exemplo, alcançar 200 km de altitude num balão? A resposta não é tão simples assim, né? Sim ou não, não é tão simples, a gente vai investigar nesse vídeo aqui. Vamos lá, então, as alternativas para um foguete, seria o capítulo 2. A gente sabe que o canhão espacial e a torre espacial, eu coloquei um checkmark aqui, né, positivo, o elevador espacial também, embora sejam ideias sonháticas, nenhuma delas, incluindo ali o avião espacial, viola alguma lei da física. Na verdade, a gente não consegue construir essas coisas por limitações tecnológicas. O teletransportador, claro, né, não existe nada que diga que seja possível construir um teletransportador, princípios físicos, eu quero dizer. E o balão espacial? O balão espacial a gente vai, então, investigar se essa ideia de pegar um balão e soltar e ele subir a 200 km de altitude, se isso é possível, se isso viola algum princípio físico ou se simplesmente é uma questão de limitação tecnológica. Entende? Quando eu coloco a questão dessa forma, então não é tão simples responder. E é por isso que eu gosto ali do que eu chamo de terraplanismo argumentativo, porque às vezes eles vêm com alguns argumentos que à primeira vista parece evidentes que não, mas se a gente cavocar a fundo, a gente vai ver que não, mas não pelos motivos que eles afirmam, correto? Então, acho que eu me expliquei aqui mais ou menos, espero que bem. Vamos lá, então, quais são as questões centrais aqui desse vídeo? Qual é a máxima altitude alcançada por um balão? Quais aspectos físicos definem esse limite e como calculá-lo? E se é possível realizar um lançamento orbital usando um balão espacial, como eu animei ali o nosso colega o Homer Simpson. Então vamos lá, agora não tem como a gente evitar, as equações governantes. Essa é a parte antipedagógica aqui do vídeo, eu sempre falo isso, né? Quando eu vou deduzir equações, principalmente usando slides, é, de certa forma, antipedagógico, mas o que importa é a sequência. Se você tiver dúvida, você para o vídeo. Recomendo fortemente que você faça as contas, pegue uma folha de papel ali e faça as contas, inclusive se eu errei você me avisa, mas durante o vídeo aqui, não precisa ficar preocupado, né? Fica calmo e continua assistindo ali, porque na verdade elas são bastante simples, é um pouco talvez a notação matemática que, né, desequilibra um pouquinho a gente. Mas vamos lá, as equações. Então começamos da onde? Segundo a lei de Newton, somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então que forças a gente tem para levar em consideração? A gente tem a força de empuxo, atuando aqui no balão, o que seria o peso da carga mais o peso do balão, que seria o material do balão aqui, e mais, digamos que seja hélio ali dentro. E, eventualmente, a força de arraste aerodinâmico. Se esse balão subir muito rapidamente dentro da atmosfera, vai ter uma força de arraste. Então, elaborando, escrevendo esses termos, quer dizer, quem é essa massa total aqui? Então, a massa da carga útil, no caso aqui o foguete, a massa do balão, a massa do hélio e a massa diária. Eu já vou explicar esse termo massa diária aqui. Do lado ali das forças, então a gente tem a força de empuxo, que é o volume do balão, e multiplicado pelo peso do ar deslocado pelo hélio que estaria ocupando aquele volume. Isso aqui, princípio de Arquimedes. A força-peso, então, é a carga, a massa da carga, o balão e o hélio, vezes a aceleração gravitacional. E a força de arraste, digamos, a gente pode escrever isso como sendo um ρ vezes a área seccional, vezes um coeficiente de arraste, v² sobre 2, isso aqui é a equação de Darcy. Bom, o termo massa virtual, a gente soma, isso aqui é
pouco comum vocês verem isso nos equacionamentos aí de mecânica dos fluidos. Porque acontece o seguinte, se esse balão subir muito rápido, ele vai precisar deslocar o ar em volta aqui, para ele poder ocupar o ar. Então, é um efeito de inércia adicional, ou massa virtual. A gente vai desconsiderar, obviamente, porque esse balão não vai subir tão rápido assim. Então, continuando, só destacando aqui o V de volume, diferente do V de velocidade, embora a gente não vai usar a velocidade aqui, mas eu destacaria o seguinte, as simplificações que a gente vai fazer. Então, eu vou desprezar a massa do material, do balão, do tecido ali, a massa virtual eu vou desprezar também, porque ele não vai subir tão rápido que essa aceleração do ar circundante aqui seja significativa. Vamos desprezar, então, do lado direito também a massa do balão e a força de arraste aerodinâmico, justamente porque o V quadrado aqui vai ser pequeno. Na sequência, escrevendo o volume como sendo a massa de hélio dividido pela densidade do hélio, do gás hélio, não do hélio, né? Mas então, reescrevendo o volume dessa maneira e reagrupando os termos, eu tenho condição de expressar a condição de decolagem, que é, e quando eu coloco essa engrenagemzinha, que houve uma manipulação algébrica dessa equação até essa equação aqui. E é aquela situação, não se preocupa se você não entendeu, porque eu omiti várias passagens, mas a ideia é o caminho a ser seguido. Qual é a condição de decolagem? São duas condições que a gente vai verificar. Se o balão decola ou se ele cai no chão de volta e em que momento, em que situação ele alcança um teto máximo ali. A condição de decolagem, obviamente, que a aceleração seja positiva, DVDT maior do que zero. Então, eu consigo expressar aqui a massa de hélio em relação à massa da carga para que essa condição seja satisfeita e, fazendo aquela manipulação ali com as engrenagens, a gente chega nessa definição, que a massa de hélio tem que ser maior, né? Não maior, é igual, mas igual ele ficaria flutuando, maior do que um certo lambda vezes a massa da carga útil, a massa do foguete ali. E esse parâmetro lambda é justamente 1 sobre ρ do ar dividido pelo ρ do hélio menos 1. Aqui, se for outro gás, hidrogênio ou ar quente, a gente troca a densidade do gás ali do balão. Então, essa é a nossa equação de trabalho. Esse slide foi só para mostrar a sequência de manipulações e princípios para a gente escrever essa equação. Essa é a nossa equação de trabalho. Vamos, então, verificar os balões da história, começando ali pelos primeiros, ali nos anos 1600, 1700, os balões de ar quente. Calculando o lambda para esse caso, ou seja, pegando o ar atmosférico, e no caso o gás ali do balão é ar quente, e eu peguei esse cálculo aqui, eu fiz com ar a 100 graus. Então a gente tem um lambda de 3,9 kg de ar quente para cada quilograma de carga, correto? Então você vê que esses balões de ar quente, a característica deles é ser muito grande, para poder içar uma carga significativa. Outros balões, o número 6 do Santos Dumont aqui, tem um lambda, ele usava hidrogênio, que é um dos melhores que tem para esse fim, então o lambda 0,075 kg de hidrogênio por quilograma de carga. O dirigível Hindenburg, que usava também hidrogênio, então é muito bom, mas qual é o problema? Justamente ele é bastante perigoso. E aí a outra alternativa, um gás leve que não seja inflamável, é o que? O hélio. Não o hélio, mas o gás hélio, né? Então o lambda 0,16 kg de hélio para cada quilograma de carga. Esse é um número interessante, se você estiver calculando, projetando um balão, os primeiros cálculos você pode fazer com esse número aqui tranquilamente, quer dizer, saber, se você quer içar uma carga de 10 quilos, você vai precisar de 0,16 vezes isso de hélio, e aí você tem como avaliar até o custo disso. Então, é o que vem sendo usado, tanto para os primeiros balões, mas também para os dirigíveis e vários outros mais modernos que estão sendo feitos na atualidade. Bom, condição de partida a gente viu, a condição de teto, de altitude máxima, é mais ou menos a mesma coisa, mas é quando a aceleração volta a ser zero. Equilíbrio de forças, né? Então, igualando a zero a nossa equação de trabalho,
eu tenho condição de expressar a equação de equilíbrio, e aí é que vai aparecer uma complicação que vai nos obrigar a ter um entendimento melhor de como é a atmosfera terrestre. Mas por que os balões alcançam uma altitude máxima, quer dizer, não vão além de uma certa altitude? Isso porque, lembra, qual que é uma das questões fundamentais aqui desse vídeo? É responder a questão se é possível alcançar o espaço sideral num balão. Porque se houver, né, uma condição de altitude máxima, a resposta será não, se essa altitude for abaixo da linha de Kármán, por exemplo. Mas os balões, antes da gente sair fazendo conta, a gente pode imaginar o seguinte: na medida em que o balão vai subindo, a pressão ambiente ali vai caindo e o gás no interior do balão vai se expandindo. Se esse processo de expansão puder continuar ao infinito, talvez o balão consiga sim ir para o espaço. Mas, se o material não resistir, pode ser que ele estoure. Então, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto que eu quero mostrar através dos cálculos aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos olhar um pouquinho os termos da nossa equação de trabalho. No caso, o ρ do ar, a densidade do ar, ele depende do quê? Depende da altitude. Ou seja, especificamente das coordenadas termodinâmicas que definem o estado do ar atmosférico. Por exemplo, a pressão e a temperatura externa. A gente vai olhar isso em detalhe já já. No caso desse tema, massa da carga, a massa do hélio, é quanto hélio a gente precisa. Né? Esse parâmetro aqui, que é o nosso lambda, o inverso de lambda, na verdade, aqui, ele tem a ver com o nosso projeto. Mas é a densidade do hélio que tem um plus a mais aqui, como a gente diz na região. Ele depende, sim, da pressão e temperatura externa, portanto, das condições do ambiente, mas também do material do balão. E esse é o ponto central. O que eu quero dizer? Ora, eu já mostrei para vocês que esse balão vai se expandindo, e o material, obviamente, ele tem uma certa elasticidade. Então, o hélio ali no interior do balão, ele vai estar submetido a uma pressão acrescida, ou seja, é a pressão do ar externo, são essas setinhas azuis, mais a pressão exercida pelo material, pelo invólucro, né? Imagina uma bexiga, por exemplo, que funciona mais ou menos como se fosse uma mola. Então a pressão do hélio, quer dizer, a pressão interna ali, ela é a pressão externa mais um delta de pressão, que é um K, esse K aqui depende do material, um coeficiente de elasticidade, por exemplo, expresso em função da variação de volume do balão. Alguma coisa como bar por metro cúbico, por variação em metros cúbicos. Quando a gente olha, por exemplo, ali as densidades, eu fiz um gráfico aqui das densidades, no caso isotérmica, 25 graus, para diferentes pressões. Então eu comecei aqui 1 bar, peguei o ar atmosférico, o hélio e o hidrogênio. Então, de fato, quando a gente vai diminuindo a pressão, as densidades vão caindo. Mas se você colocar aqui um carro exploratório, digamos, você vai ver que na medida em que a pressão vai caindo, a pressão do hélio é como se fosse um hélio mais aqui, digamos, né? Ele sofre uma alteração na pressão, quer dizer, a pressão é um pouco maior do que de fato é, portanto a sua densidade é um pouco maior. E esse é o efeito que eu quero equacionar com vocês e ver exatamente como é que isso funciona na realidade, porque esse gráfico aqui, esse slide é bastante especulativo e os detalhes aqui são muito importantes. Vamos novamente às equações. Então, agora eu estou partindo desse ponto aqui, igualando a zero e expressando o ρ do hélio em função do ρ do ar, a gente chega nessa equação, e a gente identifica, pensando no slide anterior, que as coordenadas termodinâmicas do hélio, do gás do balão e do ar atmosférico são definidas de maneira diferente. Aqui eu tenho pressões e temperaturas externas, e aqui a pressão experimentada pelo hélio, a temperatura experimentada pelo hélio, que depende, por exemplo, daquela elasticidade. Então a gente pode escrever isso daqui, que a pressão, ou a densidade do hélio é a pressão definida pela pressão externa, mais a variação de volume vezes o seu coeficiente de elasticidade, no caso aqui do material do balão, e uma hipótese de trabalho, que a temperatura no interior ali é a mesma temperatura externa. Isso pode não ser verdade, por exemplo, se
esse material aqui, se você pintar de negro ali o material, ele vai absorver muita energia térmica, muita energia de radiação térmica, então essa temperatura pode ser diferente. Mas isso não é uma coisa desejável. É melhor que a temperatura seja baixa para ele não se expandir tanto. Correto? Então, eu tenho as pressões e temperaturas externas e, obviamente, a densidade do ar, pressão e temperatura externa. Então, essas variáveis dependem só da altitude, incluindo o próprio volume do gás, e o K depende do material. Por isso que eu escrevi aqui, depende do material e da altitude. E eu coloquei um lembrete aqui, essa mãozinha com esse barbante amarrado no dedo, porque mais à frente eu vou voltar exatamente nessa equação. Então, quando vocês virem esse símbolo aqui, saibam que a equação que eu estou trazendo de volta veio exatamente desse slide aqui. Vamos lá, na sequência, o que a gente precisa fazer então? Entender como é que funciona a atmosfera terrestre, em termos de pressão e temperatura. Esse é um assunto, na verdade, bastante amplo, eu trato dele em detalhes, em vários desses vídeos aqui, da série sobre mudanças climáticas, aquecimento global, em particular esse vídeo aqui, entendendo o efeito estufa. E eu mostro nesse vídeo que as temperaturas aqui, ao longo da atmosfera terrestre, elas resultam de uma série de interações térmicas. É bastante complexo mesmo. Você tem, por exemplo, a energia chegando do Sol, que vai sendo absorvida, vai sendo refletida pelas nuvens, vai sendo absorvida, camada de ozônio faz exatamente isso, uma parte reflete no solo, uma parte é absorvida pelo solo e é reemitida pelo solo, e parte dessa reemissão é também absorvida, isso porque essas absorções e reemissões ocorrem em frequências, em comprimentos de ondas diferentes. Então é bastante complexo, eu não vou entrar no detalhe. Se você estiver interessado, eu recomendo que você assista esse vídeo em particular, embora os outros eu mencione isso também. O link está aqui embaixo. O que a gente precisa, simplesmente, é do que se chama de atmosfera padrão. Porque esses efeitos todos, digamos assim, eles já foram combinados, ou compilados, ou conjugados, resultando numa atmosfera padrão. Existe o padrão ISO, existe o padrão da NASA, por exemplo, e ele pode ser resumido nessa figura aqui à direita. Então, o importante é você entender que esses perfis de temperaturas, que eu já vou explicar, resultam dessa interação complexa aqui de radiação térmica, convecção. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico de temperaturas na horizontal e a altitude na vertical. Então, dentro da troposfera, na medida em que a gente vai subindo, a temperatura vai caindo até mais ou menos 11, 10 km de altitude, e aí dos 11 até os 20, a temperatura não varia, estamos aqui na tropopausa, esses períodos ou esses trechos em que a temperatura não varia são pausas, a tropopausa, a estratopausa e a mesopausa. Correto? Então vai diminuindo, permanece constante, aqui até aumenta a temperatura. Por que aumenta, professor? Porque, na verdade, você tem aqui esse tipo de efeito, absorção da radiação solar. Se está absorvendo, se absorve muito, de fato a temperatura pode até aumentar, como de fato aumenta. É como deixar um carro no sol com os vidros fechados, a energia do sol entra, penetra pelos vidros, mas não sai por convecção. Então a temperatura dentro do carro fechado aumenta bastante. Uma espécie de efeito estufa acrescido ali no lugar. Aliás, é interessante falar isso também. A Terra deveria ser muito mais fria do que ela realmente é, pela distância que ela está do Sol. A gente recebe aqui, no espaço, um pouco mais do que 1000 watts por metros quadrados. E repara que eu já estou colocando aqui embaixo 340 watts por metro quadrado. Então, vem absorvendo bastante ali na atmosfera, é o efeito estufa, que é o que mantém condições para água líquida na Terra. Mas então vocês já entenderam, o perfil de temperaturas ele resulta desse processo complexo, e aqui estão os dados que a gente vai usar. Temperatura na superfície aqui, e o importante são essas inclinações, esses L's, o L1 aqui. Então é menos 0,0065 Kelvin por metro. Isso é o quanto varia de graus aqui, no caso Kelvin, por metro de variação de altitude. Então, uma variação negativa significa que a temperatura diminui, um L
positivo significa que a temperatura aumenta. E esses L's aqui, eu já vou mostrar o equacionamento, são os lapse rate. A gente fala, são taxas de variação, correto? Bom, então é isso. Nós temos essas equações aqui para fazer o modelamento da atmosfera. De novo, a parte antipedagógica, mas é muito simples, porque a gente tem alguns princípios. Primeiro, que a gente chama de modelo barométrico. A pressão varia em função da coluna hidrostática. Então, o dP é ρg/dH. E esse ρ é o ρ do ar local, na pressão e na temperatura local. A variação do volume é simplesmente, aqui simplesmente eu escrevi que o volume, como eu fiz alguns slides atrás, o volume geométrico é a massa dividido pela densidade. Então, quando eu calculo o diferencial, fica menos m sobre ρ quadrado dρ, correto? E aqui, por definição, esse H significa por definição ou por hipótese, a variação de temperatura é o lapse rate, que é o decaimento térmico em português, vezes o dH. Isso aqui, na verdade, é um modelo prospectivo. Existem trabalhos que permitem a gente calcular o L a partir de variáveis aí termodinâmicas, mas na atmosfera ISO, na atmosfera padrão, são definidos aqui L's para as diferentes camadas da atmosfera. Então essas são as nossas equações de trabalho, e aqui as equações de integração, já considerando, por exemplo, lei dos gases perfeitos, para calcular a densidade. O índice K aqui significa num ΔH, que vai gerar um ρ1, um ρ2, para um H1, H2, H3, assim por diante. Eu vou mostrar a planilha para vocês, vai ficar mais fácil já já. Correto? Então essas são as equações de integração, acrescida aqui de uma equação constitutiva, que é simplesmente a lei dos gases perfeitos. É muito simples, a gente programa isso numa planilha, tá vendo? Eu fiz aqui o H variando de 250 em 250 metros, e eu vou fazendo todos aqueles cálculos. Aqui o lapse rate, ou a taxa de decaimento, em função da altitude. E aqui são os parâmetros definidos na norma ali, o L1, L2, nas várias camadas. Quando você vê zero, por exemplo, a gente está numa pausa, correto? A estratopausa, etc. Então o H, o lapse rate, a temperatura externa, aquelas equações do slide anterior. Essa planilha está disponível, se você quiser, coloca um comentário, pede a planilha para mim, ou por e-mail, ou ali nos comentários do vídeo também, eu sempre vejo os comentários. Mas eu não quero entrar no detalhe da programação dessa planilha, eu quero mostrar os resultados para vocês. Dois resultados interessantes. Primeiramente, o volume geométrico em função da altitude. O volume, obviamente, depende de uma massa. Então, eu peguei aqui um caso, uma massa, uma carga útil de 10 quilos, e ali na nossa condição de decolabilidade, não sei se existe essa palavra, né? Eu calculo que 2 kg de hélio faz o DVDT, o DVDH ficar maior do que zero. Então, pegando 2 kg de hélio com uma carga de 10 kg, esse é o exemplo que a gente vai levar até o fim, eu vejo que o meu volume geométrico inicial, alguma coisa como 124 metros cúbicos, é grande. E aí, na medida em que o balão vai subindo, vai ganhando altitude, esse gráfico aqui é da planilha do slide anterior. Então o volume vai aumentando, e olha que curioso, tem hora que ele diminui, numa das pausas ali ele permanece constante, depois volta a aumentar. Correto? Então o volume vai aumentar bastante, de 10 ao quadrado aqui vai para 10 à quarta, então vai aumentar no mínimo 100 vezes até 100 km de altitude. Mas esse gráfico aqui é mais importante, aqui da direita, pelo menos por enquanto. O importante para responder uma daquelas perguntas iniciais. Aqui, então, é a densidade, no caso em azul aqui, a densidade do ar atmosférico, e em alaranjado aqui, a densidade do hélio. Então, vocês veem que na medida em que o balão vai subindo, de fato, as densidades vão caindo, e não é uma reta, não é uma variação linear, por causa de todo aquele perfil de temperaturas ali da nossa atmosfera. Mas sempre há uma diferença de densidades. Portanto, o balão sempre sobe. E esse é o ponto importante. Quer dizer, se a gente acompanhar essa situação, o balão vai sempre subir, a 120 km.
porque isso significa então que a densidade do hélio sempre vai ser menor que a densidade do ar, portanto nunca vai alcançar aquela condição de teto, aquela condição de altitude máxima de um dos slides anteriores, correto? Porque precisava que o ρ do hélio fosse maior do que o ρ do ar, vezes, na verdade para esse nosso exemplo dá 6 aqui, né? O ρ do hélio teria que ser maior do que 6 vezes o ρ do ar, se vocês fizerem as contas com esses dados aqui. Então nunca vai acontecer isso, portanto nunca o balão vai parar de subir. Aí o nosso amigo terraplanista ali ficou super contente, né? Não falei, mas o diabo mora nos detalhes. Porque qual é o problema desse aspecto aqui? Não sei se vocês estão entendendo, né? Porque uma outra concepção, não falsa, mas assim que a gente esquece de considerar, é que principalmente o espaço próximo da Terra ele não é exatamente vácuo. Aqui na atmosfera terrestre, a gente tem a atmosfera terrestre, mas digamos a 200, 400 quilômetros de altitude. 400 quilômetros de altitude é a estação espacial, por exemplo. Ali tem matéria, tem gás, é pouco, é alguma coisa como 1000 átomos ou 100 átomos por centímetro cúbico. Então, 1000 átomos por centímetro cúbico ainda é uma atmosfera, só que absurdamente rarefeita. O que significa? Se o nosso balão pudesse aumentar ao infinito, então ele poderia continuar subindo. E esse é o ponto central, né? Quando a gente considera que o balão, obviamente, não pode se expandir até o infinito, imagina um balão que é do tamanho do planeta Terra. Então, isso não vai acontecer. O material necessário, né, para você criar uma bexiga aqui do tamanho do planeta Terra pesaria bilhões, zilhões de toneladas, e aí mudaria totalmente o nosso equacionamento, a menos que a gente consiga desenvolver um material mágico que, além de ter elasticidade zero, ele pesa zero. Então, de fato, a gente já está mais ou menos, acho que alguns de vocês já estão vendo a resposta da pergunta fundamental. Ele, em tese, poderia subir a 400 km de altitude. O problema é o material que vai limitar isso, porque esse material vai ter massa, e o volume vai ser absurdamente grande, né? Por exemplo, se a gente quiser ir para aquelas altitudes ali, 400 quilômetros. Então, o que acontece quando a gente considera a elasticidade do balão? E eu ainda estou desprezando a massa do balão, é uma das equações iniciais. Mas agora, quando a gente refaz o cálculo aqui, considerando diferentes elasticidades, eu peguei aqui vários Ks ali. 10 a menos 4 bar por metro cúbico, menos 5, menos 6, menos 7 bar por metro cúbico. Olha que interessante. Então, na medida em que o balão vai subindo, de fato o material do balão vai se expandindo, vai se esticando, e aí aquela força de mola começa a atuar e começa a recomprimir o hélio, que deveria estar se expandindo, mas por causa daquela pressão exercida pela película ali do balão, ele não se expande mais, ou ele se comprime, na verdade. Então, olha que interessante pegar aqui essa curva, essa daqui que é o 10 a menos 7, que seria o balão mais molinho, né? Menos elástico possível. Então ele sobe como se fosse um balão com expansão zero, mas aí a partir de um certo ponto, mais ou menos por aqui onde eu estou mostrando para vocês, o que a atmosfera deixa de comprimir, quer dizer, o que o ar atmosférico deixa de comprimir o hélio, a elasticidade do balão compensa. E aí a pressão interna do balão acaba permanecendo constante em função da altitude. Isso é bastante interessante. Vamos ver que efeito isso tem na altitude limite. E um detalhe interessante é o seguinte, porque nesse meu exemplo, vou até voltar ao slide, eu mostrei para vocês aqui que para esses dados o meu balão vai aumentar alguma coisa como 350 vezes o volume. Então isso também é bastante difícil, e uma técnica, uma estratégia para simular um balão com menor elasticidade, até porque esses números aqui, esse 10 a menos 7 é infactível, né? A gente não tem material, teria que ser muito, muito, muito fino, aí qualquer mosquitinho que pousasse no balão já furava o balão. Então uma alternativa é colocar com excesso de material, como vocês estão vendo aqui. Vocês colocam ali os 2 kg de hélio
mas num volume folgado, né? Como uma roupa folgada, na medida em que o balão vai subindo, o hélio vai expandindo e vai ocupando essa folga. Então ele funciona como se fosse uma elasticidade zero até uma certa altitude, e essa elasticidade zero passaria a atuar a partir de uma certa altitude, quer dizer, quando o hélio preenche todo esse volume aqui. Eu fiz um cálculo, essa linha pontilhada, eu peguei aqui a 40 km de altitude, ele começa a ter efeito, a elasticidade do balão, e é muito interessante, porque esse balão de 10 a menos 4 bar por metros cúbicos, ele está funcionando melhor, né, do que o balão de 10 a menos 7, ou seja, não sei se vocês entenderam, essa linha verde aqui, se a gente tivesse colocado o hélio, preenchido todo esse volume já desde o início aqui, ele estaria seguindo essa linha verde, mas como a gente colocou essa folga, essa roupa folgada, digamos, né, ele passa a se comportar elasticamente até um pouco antes até do 10 a menos 7 ali. Correto? Então esse é um detalhe que eu estava esquecendo de mencionar para vocês. Mas vamos à condição de máxima altitude, que é aquela equação do barbante amarrado na ponta do dedo que eu falei para vocês. Então a equação está transcrita aqui, apenas a relação entre a carga e a massa do gás, eu coloquei como lambda, vamos aos cálculos ali, então nesse exemplo, o lambda, que é a massa da carga pela massa do hélio, é 10 sobre 2, então 10 sobre 2 é 5, mais 1, 6, portanto, a condição é que o ρ do ar seja igual a 6 vezes o ρ do hélio. Ok? Então, nesse gráfico aqui, esse gráfico aqui é uma modificação dos gráficos ou dos dados ali que eu coloquei naquela planilha que eu mostrei para vocês, para aquelas várias elasticidades. Então, é um gráfico que tem a relação ρ do ar por ρ do hélio. Então, dividindo essa equação pelo ρ do hélio, a gente precisa 6. Então, eu venho aqui no 6 e digamos que eu esteja trabalhando com 10 a menos 7 bar por metro cúbico de elasticidade, isso dá exatamente ali os 59 quilômetros de altitude, que é uma altitude muito próxima realmente dos recordes alcançados pelos balões estratosféricos. Então vamos voltar agora, já terminando, vamos voltar à validação, vamos pensar se é possível, porque eu já mostrei algumas coisas que seria possível o balão alcançar 400 km de altitude, por exemplo, essa órbita aqui, acima da linha de Kármán, se houvesse materiais adequados para isso. No entanto, nas condições práticas atuais, o que acontece é o seguinte, a gente vai soltar o balão, ele vai alcançar uma altitude que não é muito diferente ali dos 60 km, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, e o que acontece se a gente soltar o balão, quer dizer, se a gente colocar fogo ali no motor do foguete e soltá-lo do balão. O que vai acontecer? Ele vai pegar o atrito aqui, vai ter atrito, não vai conseguir acelerar e vai se espatifar no chão e aí não vai funcionar. O nosso amigo vai ficar triste. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o assunto. Eu só tenho mais uma coisinha para dizer, que é a edição agora do curso de Introdução à Engenharia Aeroespacial, edição de 2024. Eu agradeço muito se vocês me ajudarem na divulgação. Ele tem data de 9/12 a 3/12 de 24. Ele é modalidade presencial e telepresencial. Presencial vai ser lá no anfiteatro do Departamento de Engenharia Aeronáutica. Telepresencial serão lives ali pelo YouTube. O e-mail do curso para contato, engenharia ou eng aeroespacial 2024, gmail.com, e o formulário de pré-inscrição, o endereço está aqui, é um Google Forms, mas tem o QR Code ali. Já acabei de ficar sabendo, as inscrições formais, porque isso é um curso USP, com certificado USP, um curso aberto, gratuito, as inscrições vão ser abertas agora, na segunda-feira, pelo sistema Apollo, e eu vou mandar um e-mail para essa lista aqui que eu estou compilando. Hoje já tem alguma coisa como 150 pessoas inscritas no curso. E tem também a modalidade autoaprendizado, mas aí vai de janeiro até abril do ano que vem, 2025. Ok, pessoal? Então, agradeço se você me ajudar na divulgação e espero vocês no curso e espero também que vocês tenham aproveitado esse vídeo aqui sobre o balão espacial.
Obrigado então, pessoal. Até a próxima.